É uma reviravolta numa história que a gente já estava achando que estava para lá, mas para lá de resolvida, muito justamente resolvida, e de repente já não é mais nada disso. A coisa muda da água para o vinho e de uma maneira que eu vou falar para vocês. Tá complicada, muito complicada, e a gente não esperava por isso. Quando é que vai vir a paz nessa história? E não é nem para esse mundo, não, sabe? É para quem está lá em cima, realmente. Vamos nessa, Vamos Perline, nessa, Sônia, vamos. porque olha, quando eu comecei a ler essa documentação, eu não estava acreditando no que eu estava lendo. E quando eu me dei conta de que era tudo verdade, eu fiquei de queixo caído. E até tive que mandar hoje um áudio de 10 minutos para nossa direção para explicar o caso, porque ele é muito, muito maluco. Mas ele é verdadeiro. Vou pedir primeiramente para você me seguir nas redes sociais, @GabiPerline, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também me procura lá no YouTube, que eu tenho um canal onde eu faço lives todos os dias, tá? Sônia Abrão, eu vou direto ao ponto, assim, sem rodeios nenhum. A Justiça autorizou a reabertura do caso de investigação de paternidade do Ricardo Rocha em relação ao Gugu Liberato, tá? Eu vou explicar os detalhes aqui de como ele conseguiu fazer isso. Porque, assim, a sagacidade dos advogados do Ricardo Rocha no meio dessa história é, assim, de tirar o chapéu para a maneira como eles conduziram essa nova etapa do processo e que agora a família do Gugu vai ter que sim se manifestar, montar a sua defesa, porque tudo que ele protocolou agora na justiça, até mesmo o juiz responsável pelo caso achou que teve fundamento e mandou a família se manifestar e tentar derrubar todas as provas que ele trouxe para o juizado. Mesmo depois do DNA? Mesmo depois com o DNA, porque agora os detalhes vocês vão ficar assim surpresos. Por quê? Qual é a tese que foi levantada mediante toda a documentação e o histórico da família do Gugu Liberato? É que o Gugu pode não ser filho biológico da Dona Maria do Céu, e sim Eles já tinham filho... inventado essa possibilidade, Exatamente, né? só que agora com prova, Sônia, de que possa isso de fato existir. Exato. Ele pode vir a ser filho ou da Germana ou do Antônio Augusto. Por curiosidade, é o mesmo nome do Gugu, que são tios por parte de mãe do Gugu Liberato. Sônia, quando eu falei para vocês que São esses irmãos da são Maria do irmãos Céu. da Maria do Céu. Quando eu falei que esses advogados eles foram muito minuciosos na pesquisa, eu vou mostrar para vocês e vou ter que, dá uma olhada nisso daqui, Sônia. Isso daqui são cópias das passagens de navio da Dona Maria do Céu, do marido dela e do Amândio, que é o filho mais velho da Dona Maria, sim. irmão mais velho do Gugu. Isso aqui são as passagens de navio que constam no consulado brasileiro, do consulado de Portugal, onde eles fizeram um registro de entrada aqui no Brasil. A história toda começa exatamente aí. Vindos de Portugal, da região de Bragança, que é onde a família residia. Então vamos às datas. No dia 25 de março de 1952, desembarcaram no Brasil a Dona Maria do Céu, que é mãe do Gugu, o seu Augusto Claudino Liberato, que é o pai do Gugu, e o Amândio Augusto Moraes, que é o irmão. Então, 25 de março de 52. Em 6 de maio de 52, 3 meses depois, né, vieram o senhor João de Deus Moraes, que é o pai da Dona Maria do Céu, ou seja, o avô do Gugu. Veio também a Dona Alice Augusta Martins, que seria a avó materna do Gugu, e vieram também o Antônio Augusto Moraes, que é o tio. Então, assim, é exatamente o mesmo nome do Gugu. Se apeguem a essa informação. E também a Dona Germana Laurinda Moraes, que é a tia do Gugu, todos os dois aí, irmãos da Dona Maria do Céu. Pois bem, um registro importante para dar aqui para vocês. O Antônio, esse tio do Gugu, faleceu no dia 27 de dezembro de 1957. O Gugu não o conheceu. Não o conheceu. Mas essa informação é preciosa para toda essa linha de investigação. Diz aqui também o processo, tudo que eles levantaram, toda a família é originária do distrito de Bragança, em Portugal. Também é uma informação super válida para essa linha de raciocínio que os advogados montaram. O que acontece agora, Sônia, são documentos e estudos de hábito da população daquela época. Eu não sei se é do seu registro aí, que está assistindo em casa, mas como que funcionava antigamente o registro de crianças nascidas no país? Normalmente, muitas das famílias tinham os filhos dentro de casa e eles vinham por meio de parteiras. As mulheres tinham que ficar num resguardo, numa quarentena. Então, eram 40 dias em casa e quem que ia ao cartório registrar o filho nascido era o pai.
porque a mãe estava de resguardo. O que aconteceu no caso do Gugu? 20 dias após o nascimento do Gugu, quem foi ao cartório registrar o seu nascimento foi a Dona Maria do Céu. Não foi o pai do Gugu. E isso já acendeu um alerta. Eles também trazem a informação... Quantos dias depois que ela 20 fez? dias depois do nascimento do Gugu. Então, a Dona Maria do Céu deveria estar em resguardo, mas ela foi até o cartório e registrou. Isso tudo tem os documentos aqui. Tudo que mostra que foi ela mesma que foi ao cartório registrar a criança. Depois, na sequência, nasceu a Aparecida Liberato. E a Aparecida Liberato, quem foi ao cartório registrar foi o pai do Gugu, não a Dona Maria do Céu. Então isso comprova essa tese de que, fato, eram os homens que iam para o cartório. Tá, beleza, só que isso daí também não quer dizer muita coisa, vida que segue. A questão aqui, que eles começam a levantar, é justamente essa questão de ter ali uma estranheza. Por que foi a Dona Maria do Céu para ir ao cartório, no caso do Gugu, e no caso da Aparecida foi deixa eu pegar o nome dele aqui, são muitos nomes parecidos, gente. Foi o seu Augusto Claudino Liberato, o pai. Quantos dias depois da Aparecida que o pai foi ao cartório Foi muito registrar? rápido, foi rápido também, mais ou menos nesse prazo. Bom, enfim, começa a partir daí. E aí eles começam a levantar uma hipótese de que, na verdade, o Gugu poderia ser filho ou da Germana Laurinda, que é a irmã da Dona Maria do Céu, ou do seu Antônio Augusto Moraes, que era o tio. E aí vamos às datas. Tanto a Germana quanto o seu Augusto já faleceram, tá, gente? E como eu contei pra vocês, no caso da Germana, uma das teses que eles levantam aqui é que a Germana tinha 16 anos na época em que o Gugu nasceu, no ano em que o Gugu nasceu. E eles levantam a hipótese de que, para não ficar feio para a Germana perante a sociedade, ela seria a mãe biológica e a Maria do Céu pegou o Gugu para criar, para não dar nenhum problema para ela ali, né? Enfim, de engravidar, de ter engravidado menor de idade e tudo mais. Mas eles não trabalham muito em cima dessa ideia. Eles trabalham em cima, na verdade, da hipótese do Augusto ser o pai do Gugu. Por Irmão quê? da Dona Maria do Céu. O irmão da Dona Maria do Céu. Ó, mas aí vocês falam, Peline, você falou pra gente guardar que a data da morte dele é 27 de dezembro de 57. O nascimento do Gugu, que a gente tem de registro aqui, né? Se você joga na internet, sempre vai aparecer 10 de abril de 59. Então, assim, mais de um ano depois da morte, como que isso pode ter sido? Aí, meus amores, é que as coisas começam a encalacrar. Por quê? Existe um site que é muito conhecido aí no mundo. Aqui no Brasil ele não tem tantos adeptos, mas se chama MyHeritage. Esse site, ele basicamente ele constrói a árvore genealógica de todas as famílias. Na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas usam muito. MyHeritage, é como se fosse minha herança, assim, sabe? Hereditariedade. Minha hereditariedade, é isso. E aí, o que consta lá? A família do Gugu consta toda lá, porque um dos parentes foi buscar, né, os seus dados e tudo mais, e aí a gente vê todos os cadastros da Dona Maria do Céu, dos pais da Dona Maria do Céu, do pai do Gugu, dos avós paternos do Gugu. E aí, a data de nascimento do Gugu neste site não é 10 de abril de 1959, é 10 de abril de 1958. Um ano antes. E aí, por causa deste site, também, eles estão levantando a seguinte hipótese, que o tio do Gugu, que é o seu Antônio Augusto Moraes, teria tido um relacionamento com alguma mulher e como o Antônio Augusto morreu 4 meses antes do Gugu nascer, a Dona Maria do Céu teria ficado com a criança e cuidado dele como filho e homenageou esse irmão com exatamente o mesmo nome do irmão morto. Porque exatamente o mesmo nome. Mas continua sendo da família, ué. Continua sendo da família, então. mas... Não é filho, mas é sobrinho. Seria sobrinho. Só que aí, na hora de fazer o exame de DNA, Sônia, não vai apontar, por exemplo, que o Ricardo seja filho do Gugu, sendo que o exame de DNA dele foi feito com a Dona Maria do Céu. Porque não teria... Mas é família. É família, Ele mas... tia, Aparecida. tio pode fazer E DNA. Aparecida. A Aparecida não entra aqui nessa história. Não entra nessa história. E aí, Sônia, vamos lá que o negócio vai indo adiante. Então, assim, eles constroem essa história. Parece tudo muito maluquice, uma bobagem gigante. Eis que eles resolvem contratar uma perícia genética para analisar detalhes do teste de DNA que foi realizado do Ricardo com a Dona Maria do Céu.
E aí, tem algumas informações nesse teste de DNA que são colocadas da seguinte maneira, ó. Fala o seguinte aqui, ó. Destacamos que todos os cálculos estatísticos realizados nos referidos exames do vínculo genético e suas conclusões matemáticas foram processadas considerando uma relação familiar pré-estabelecida, na qual o suposto pai falecido, Antônio Augusto Moraes Liberato, é determinado como sendo irmão biológico de Amândio Augusto Moraes Liberato. Ou seja, como o Ricardo Rocha fez o teste de DNA direto com Amândio, teoricamente o sangue seria o mesmo. Só que não é nesse caso, né? No que eles estão aventando aqui. Que aí, e também com a Aparecida Liberato, ambos filhos da senhora Maria do Céu. E aí o que diz o laudo lá dos laboratórios? Se esta relação biológica não for completamente verdadeira, não será possível excluir de fato o vínculo biológico de Ricardo Rocha com o suposto pai falecido, Antônio Augusto Moraes Liberato. A gente viu a justiça fazendo aí o compartilhamento, na verdade, a divisão da herança do Gugu, determinando aí quem vai ficar com quem por conta de um acordo. E isso, inclusive, é apontado aqui pelo Ricardo Rocha e seus advogados, de que, assim, isso não deveria acontecer, não deveria ter acontecido. Bom, pois bem, o Ricardo pediu aí a exumação do corpo do Gugu. Pediu. Ele, nesse processo que Era ele pede isso que você estava falando, a né? exumação, porque é a única maneira de comprovar, segundo o Ricardo, que de fato ele possa ser ou não filho do Gugu, que é no Meu teste Deus. direto de DNA.